irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para estudar com os irmãos a Palavra de Deus. Depois de dar uma passada longa pelas cartas do Apocalipse, as cartas das 7 igrejas da Ásia, hoje eu estou mudando de assunto, um assunto muito interessante para nós como igreja. Vou estar alguns dias falando sobre isso, que é batalha espiritual. Vamos estudar e tentar aprender alguma coisa para a nossa luta do dia a dia, para a gente vencer as nossas batalhas. O título da lição é Estamos em Guerra. Verdadeiramente há uma guerra formada, travada, desde o dia que o nosso irmão Adão se perdeu no Jardim do Éden. Começou uma batalha que só vai ter fim quando o Senhor Jesus voltar. E muitas vezes estamos despreparados para essa batalha. Gostaria de ler o texto básico da lição, que é Efésios capítulo 6, um texto muito conhecido. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10 até o 18, que diz o seguinte: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Este é o texto base do nosso estudo desse dia. A carta de Paulo aos Efésios é extremamente atual, quando nos apresenta a luta que cada cristão e a igreja estão envolvidos contra a força do mal. Há uma guerra invisível. Eu até gosto de assistir filme de guerra, e a gente vê que existem umas estratégias, coisas que a gente nunca havia pensado, e o inimigo lança estratégias contra nós, nós também precisamos ter as nossas estratégias. Só que nós somos incapazes de vencer o inimigo porque ele é espírito. E na carne nós não temos força contra ele. Então nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus, essas armas que foram colocadas aqui para nós, para que possamos resistir. E essa luta contra o inimigo, depois de cada vitória nossa, ela recomeça, ela não tem fim, ela só vai ter fim no final de todas as coisas, quando nós formos resgatados pelo Senhor para a glória eterna. Aí nós ficaremos livres para sempre do inimigo. O inimigo é astuto e ardiloso, e nós precisamos estar preparados para enfrentá-lo. A carta aos Efésios descreve os cristãos em sua posição de vitória em Cristo, e pela graça, no entanto, precisamos estar vestidos com a armadura de Deus, pois a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades, que são os governos do mal, e contra os dominadores desse mundo tenebroso, diz a palavra. Jesus chamou o inimigo de príncipe desse mundo. Verdadeiramente ele tem um reinado aqui, e o reino de Deus foi implantado no meio do reino de Satanás, e com o propósito de a gente crescer e tomar posse deste reino. Mas muita coisa ainda falta. Muitas vezes, quando a gente está quase vencendo a batalha, a gente se esmorece e afasta da luta.
e a luta final ainda tem que acontecer nas nossas vidas quando Jesus voltar. Estamos em guerra. Esse é o retrato que Paulo apresenta no final da sua carta aos Efésios. Verdadeiramente estamos em guerra e muitos não têm tomado consciência disso. Tem muita gente que está cochilando, tem muita gente que está igual as 5 virgens nécias, que estavam ali com as suas lamparinas esperando o noivo, porém não prepararam o azeite para a jornada, e quando o noivo veio, elas estavam desprevenidas. Muita gente vai ser pego desprevenido na volta de Cristo, que está muito prestes a acontecer, e o povo está descuidado, os crentes estão descuidados, a igreja não está cuidando das obrigações espirituais. E muitos vão ser pegos de surpresa, porque a guerra está acontecendo. E todos os que abraçam a fé em Cristo estão irremediavelmente envolvidos. Não tem jeito de ficar neutro nessa batalha. Ou você está lutando, ou você está perdendo a batalha, está perdendo a guerra. Ou você está dominando, ou você está sendo dominado. Não tem jeito de falar assim, vou ficar aqui no cantinho e deixa as coisas acontecerem. Não tem jeito de fugir desta guerra. Se você parar, você perde o seu espaço. O texto aqui fala assim, depois de haver feito tudo, permanecer inabalável, permanecer firmes. Esse é o propósito da nossa vida. É um campo de batalha. Vocês podem ver pelo texto que são armas de guerra, trincheiras, lutas sangrentas, soldados que correm de um lado para o outro, comandantes que dão ordens, etc. É verdadeiramente um campo de guerra. Muitos estão indo, muitos estão sustentando, muitos estão cuidando dos enfermos, muitos estão na frente de batalha, muitos estão fazendo cabeça de ponte, implantando o reino do outro lado da ponte para que a igreja cresça, para que a igreja avance. E é uma luta constante. E nós estamos envolvidos totalmente no meio dessa luta, estando lutando ou não. Se eu não lutar, eu vou perder o meu espaço. O inimigo está enfurecido e anda em derredor, rugindo como leão, procurando alguém descuidado para tragar. Está escrito em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, né? Ele ruge o tempo todo, ele tenta de todas as maneiras impedir as nossas defesas, nosso ataque. Ele luta com todas as suas forças, como está escrito lá em Apocalipse, ele sabe que tem pouco tempo, o tempo dele está acabando, o interesse dele é lutar contra Deus. Como ele não tem poder contra Deus, ele usa a criação de Deus, que é a coroa da criação de Deus, que somos nós, para investir contra Deus. Ele quer levar mais e mais pessoas com ele para o inferno. Ele sabe que já está condenado, que não tem mais recursos para ele, mas ele quer levar pessoas juntamente com ele e assim insultar a Deus. Cabe a cada um de nós lutar esta guerra. Ele está enfurecido. Somos chamados a resistirmos na fé, permanecer inabaláveis. Ser cristão é bem mais sério do que muitos pensam. Muitos pensam que ser cristão é vir na igreja. Eu já estou fazendo demais, estou carregando uma Bíblia em público. Tem pessoas que criticam alguém que carrega a Bíblia na sacola. O fulano tem vergonha de aparecer com a Bíblia. Hoje em dia está comum carregar uma Bíblia, até pessoas que não são cristãos carregam Bíblia. Mas ser cristão não é somente isso. Há uma batalha travada, há almas para salvar. A Bíblia toda ressalta a necessidade urgente de salvar almas, de trazer almas para o reino de Deus. E ser cristão não é somente o que muitos pensam. A igreja cristã é denominada igreja militante. O que quer dizer militante? É a igreja em atividade. Teve um escritor que comparou a igreja com um navio de guerra. Ele falou assim, a igreja não é um navio de turismo. No navio de turismo você vai fazer uma viagem, uma excursão, hoje chama de cruzeiro, né? E ali você é servido, você tem todo bom tratamento ali, você tem tudo na mão, no tempo e na hora certa, e tem as pessoas que te servem. A igreja de Cristo é um navio de guerra. No navio de guerra todo mundo luta, todo mundo trabalha, todo mundo batalha. Cada um tem a sua função. A igreja é assim, cada um na igreja tem a sua função.
e se alguém deixar de fazer a sua função, o seu cargo vai ficar ali sem cumprir o propósito de Deus na igreja. A igreja é uma igreja militante. Paulo faz uma convocação para nos prepararmos para o combate, que na verdade já está acontecendo desde o dia que Adão pecou. Paulo fala de duas situações. Ele fala de ser revestido na força do Senhor. Os recursos para o combate vêm de Deus. Não adianta ninguém tentar fazer a obra do Senhor por conta própria. Não adianta querer enfrentar o inimigo por conta própria ou sozinho. A Bíblia nos conta lá em Atos dos Apóstolos que havia alguns judeus que viam os apóstolos expulsando demônios, fazendo a obra do Senhor, e eles se invejaram. E teve 2 filhos de serva que viu lá o endemoniado e falou assim, vamos lá expulsar o demônio daqui, camarada. Chegou lá e falou assim, em nome do Deus que Paulo prega, sai dele. E o demônio falou assim, olha, eu conheço Paulo e conheço Jesus, mas vocês quem são? Não conheço vocês não. E deu para cima deles e machucou eles, e rasgou a roupa deles, e eles saíram envergonhados, né? Porque a obra de Deus só se faz se estiver revestido com o poder de Deus. Está fortalecido na força do Senhor. E segundo, Paulo nos aconselha a revestirmos de toda a armadura de Deus. A armadura que foi citada aqui no texto, ela cobre todo o corpo do guerreiro. Ela não deixa nenhum espaço para ele ser acertado com alguma ferramenta, com alguma arma. E se eu estiver revestido com esta armadura, eu estarei apto a lutar as lutas do Senhor. Há uma necessidade de ser forte. Quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Não é ficar de braços cruzados esperando ser fortalecido, esperando que a força venha sobre a sua vida. Você precisa buscar essa força de Deus. A força está em Deus. O segredo de sermos fortes no Senhor está em obedecer a sua palavra. Boa essa palavra. A obediência traz a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Quando nós estamos em obediência ao Senhor, nós somos fortalecidos. Você se lembra daquele episódio do centurião que falou com Jesus assim, eu sei que tu és mestre aqui, que tem soldados a seu dispor, eu também sou um centurião e tenho soldados às minhas ordens, eu mando um, ele vem, eu mando outro, ele vai, eu dou ordem e eles obedecem. Eu sei que no teu reino também o Senhor tem esse poder. Então, ele disse assim, porque eu estou debaixo de autoridade, eu tenho autoridade. A nossa autoridade está firmada quando nós estamos debaixo da autoridade. Quando eu estou em obediência à palavra de Deus, em obediência ao Senhor Jesus, eu tenho autoridade na terra, porque Ele nos deu essa autoridade. Mas é preciso estar ligado na força do Senhor. O segredo de sermos fortes no Senhor é obedecer a sua palavra. Assim como no mundo existe a lei da guerra, no mundo espiritual também existe leis, existe mandamentos, e nós só podemos lutar ungidos e fortalecidos pelo Senhor. Há alguns pensamentos errados no meio dos cristãos, coisa que a gente ouve por aí. Há um grupo de cristãos que pensam que essa força vem como um raio ou corrente elétrica, instantânea, e transforma minha vontade de tal maneira que eu não seja mais sujeito a ser tentado a pecar. É como num filme de super-herói, né? Cai um raio do céu e a pessoa se torna um super naquele momento. Muitas pessoas pensam assim, só porque eu falei que eu sou de Deus, eu digo algumas palavras de ordem, eu já sou fortalecido a ponto do pecado não ter mais poder sobre mim e eu não preciso mais me vigiar. Certa feita eu conversei com uma missionária já idosa, eu fiquei na época até um pouco escandalizado. Eu via as coisas que ela fazia e eu perguntei assim, a senhora deve de orar muito? Ela falou assim, não, eu já orei muito, agora eu sou fortalecido, eu não preciso de orar mais não. Eu falei assim, meu Deus do céu, qualquer hora o inimigo passa a perna nessa mulher.
Se qualquer descuido, qualquer momento que eu piscar os meus olhos, eu estou sujeito a ser atacado pelo inimigo, porque ele não dá trégua, ele não dá tempo para nada, ele está esperando um tropeço, está esperando alguém distraído para que ele possa tragar, o que diz o texto aqui que nós lemos. Ele anda ao redor, rugindo como um leão, buscando alguém que descuidado que ele possa tragar. Então eu preciso estar orando em todo tempo, em espírito, para me manter firme na presença de Deus. Depois de haver feito tudo, está escrito, permanecer inabalável. E há um segundo grupo que comete um erro de pensar que é uma única experiência, como uma oração recebida, uma imposição de mãos de um grande pregador, te torne poderoso para resistir todas as tentações e ataques do diabo. Muitas pessoas veem um poder que não existe numa imposição de mão. O poder está entre você e Deus. A capacidade para fazer a obra de Deus está com você e Deus. Quando você busca a Deus e obedece a sua palavra, você está revestido do poder de Deus, independente se alguém orou por você ou não. O cristão precisa estar em todo tempo debaixo da influência e cobertura do Espírito Santo, dedicando-se à palavra de Deus, vivendo vida pura, vigiando, confessando em todo tempo, morrendo para si mesmo e rendendo-se totalmente a Deus. É uma luta tremenda, lutando contra tudo e contra todos, para permanecer inabalável. Se descuidar, o bicho pega, como diz aí o ditado, né? Não pode descuidar tempo nenhum. Vigiando, confessando em todo tempo, morrendo para si mesmo, colocando Deus em primeiro lugar e rendendo-se totalmente a Ele. Outro erro, pensar que ser forte no Senhor é simplesmente ter atitude positiva, palavra de ordem. Muitas pessoas têm mania de falar assim, se falar positivamente as coisas acontecem, como se a palavra positiva tivesse algum poder. Então ele não está preocupado em obedecer a Deus, não está preocupado com a leitura da palavra, com a oração, com a comunhão com Deus. Ele acha que dizendo palavras de ordem, ele vai intimidar o inimigo. O inimigo te conhece muito mais do que você pensa. Ele sabe onde está a sua fraqueza, sabe onde estão os seus problemas. E ele te ataca exatamente onde você é fraco. Porque muitas vezes, além dele saber onde você é fraco, você mesmo confessa às vezes para ele a sua fraqueza e coloca as suas armas na mão dele para ele vir contra você mesmo. Pensar que uma simples oração o livrará para sempre de todos os problemas. Quando a gente vem para a igreja, a gente vem pensando assim, agora acabou os problemas, né? Agora eu estou forte, eu sou fortalecido, eu tenho a cobertura de Deus, e tem mesmo, e agora acabaram os problemas. E ele não sabe que às vezes algumas coisas vão até piorar, porque o crente é provado na tentação. Deus permite às vezes que você sofra algum dano para que você seja corrigido, seja moldado segundo a vontade dele, senão você não serve. Quando a gente faz um curso, no final do curso sempre tem uma prova, para ver se você é aprovado. Na vida cristã é a mesma coisa, você passa por provas e provas para ser fortalecido na força do Senhor. Essa força vem quando você passa nas provas que Deus manda. A aprovação é de Deus. Oração é o alimento do Espírito, que tem que ser constante. Não é uma simples oração, orar uma vez só, está resolvido o problema. A Bíblia nos aconselha a orar sem cessar. Aí muitos falam assim, como é que eu vou aguentar orar o dia inteiro, a noite inteira, sem cessar? Não é bem isso. Orar sem cessar é estar constantemente em espírito de oração, colocando tudo na presença de Deus, orações flechas, pedidos flecha. Você lembra de alguém que está necessitado e intercede imediatamente ali, dirigindo, trabalhando, fazendo o que você estiver fazendo, você pode orar a Deus, não precisa de parar tudo, fazer como os muçulmanos, parar tudo, estender um tapete no chão e se prostrar. Não é necessário isso, você pode estar o tempo todo ligado em Deus e ser abençoado o dia todo
estar livre do mal, estar livre da tentação por causa da sua comunhão com Deus. Deus abençoa, Deus livra, Deus dá força, mas nós somos os seus soldados aqui na terra e Ele faz através de nós. Tudo que Deus faz nessa terra é através do homem. O que Deus tinha que fazer descendo aqui, desceu em Cristo Jesus e fez tudo que tinha que fazer. Hoje Deus conta com cada um de nós, nós somos os soldados do seu exército, e sendo fraco ou sendo forte, Ele conta com cada um de nós. Nós estamos lutando as lutas do Senhor. O apóstolo Paulo nos fala de algumas razões para nos revestirmos da armadura de Deus. Primeiro diz assim que é para ficarmos firmes contra as astutas ciladas do diabo. Lembrando que ele ataca nosso ponto fraco e se não tiver firme, aquele que não tiver firme cai. Porque o inimigo ataca o ponto fraco. Vocês lembram da luta de Davi contra o Golias, né? Todo mundo olhava o Golias e falava assim, nossa, que gigante grande. Um olhava assim, olha o tamanho da lança daquele gigante. Outro falava assim, olha que braço grosso que ele tem, olha a armadura daquele homem, olha que absurdo de homem. E todo mundo ali admirado, ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. Quando Davi olhou para aquele homem, Davi olhou e pensou assim, olha o tamanho da testa daquele homem. E o homem veio com a sua lança, com a sua espada, com o seu escudo contra Davi. Davi pegou uma pedrinha, botou tirou do seu alforje, colocou na funda e rodou aquela funda e cravou a pedrinha bem no único lugar daquele gigante que estava descoberto, que era a sua testa. E o gigante caiu e Davi o matou, porque estava atento, era um homem de oração, era um homem que vivia em comunhão com Deus, e ele foi na força do Senhor. Ele mesmo disse para o gigante, você vem para mim com espada, com lança, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você está afrontando. E venceu aquele gigante pela sua fé. O texto diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, nem tampouco é travada na esfera humana. Nossa luta não é aqui. Principados e potestades, hostes espirituais do mal nas regiões celestes. Uma luta homem contra homem, você poderá até vencer pela própria força, mas na luta espiritual, somente revestido do poder de Deus, você poderá ter vitória. Constantemente há uma luta travada, quando a Bíblia diz claramente que há anjos que pelejam por nós, há anjos que acampam ao nosso redor, há anjos que nos protegem, são Espírito de Deus a serviço dos homens, diz a Bíblia. Então nós contamos com esses anjos que Deus envia. Quando nós oramos a Deus, Ele dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito para que nos proteja, para que nos guarde e para que pelejem por nós. Nós temos relatos de muitas lutas na Bíblia. Em Daniel, por exemplo, quando Daniel orou 21 dias e jejuou, por fim o anjo chegou e falou assim, ô Daniel, você é muito desejado, e a sua oração foi ouvida, e eu saí imediatamente com a bênção lá do céu, só que eu fui barrado no caminho pelo inimigo, e tive que lutar muito, precisei até da ajuda do Miguel, para nos proteger, para chegar aqui com a sua bênção. Então muitas vezes, a sua petição chega diante de Deus, mas ela é impedida pelo inimigo, e tem que haver uma guerra espiritual para que você vença a sua batalha e seja abençoado. Outra coisa que Paulo fala, por que revestir da armadura de Deus? Para que possamos resistir no dia mau. Todos nós passamos pelo dia mau. Forças que se levantam para destruir nossa família, destruir nosso casamento, destruir nossa moral, nossa confiança, destruir nossas finanças, nossa saúde, etc. Isso às vezes nos tira da batalha, perdemos o foco e somos derrotados. Quando a luta vem sobre a nossa vida, nós distraímos da nossa parte espiritual, preocupamos demais com a família, preocupamos demais com o nosso casamento, preocupamos demais com os nossos filhos, preocupamos demais com as nossas finanças, com aquilo que nos atormenta, e muitas vezes esquecemos que é pela oração que nós vencemos. A nossa luta é espiritual, o nosso inimigo é espiritual. E o que acontece aqui materialmente falando é resultado de um ataque espiritual nos lugares celestiais. A guerra está travada contra nós.
Então nós precisamos estar firmes com a armadura de Deus para resistir no dia mau. E os perigos envolvidos. Há alguns que veem o diabo em tudo, e lhe atribui mais do que lhe é devido, e dá crédito a ele como se fosse o Todo-Poderoso. Tem pessoas que o diabo é o Todo-Poderoso para ele. Tudo que acontece de ruim na vida dele é o diabo. Muitas vezes o diabo até ri dele, que não é tudo que é ele que faz, não. Às vezes é culpa de erro meu mesmo, é culpa de transgressão minha que dá lugar para ele trabalhar. E às vezes é até permissão de Deus, mas as pessoas o colocam lá em cima, né? Até chega a elogiar o diabo, atribuindo a ele coisas que ele não fez. Há também, o contrário, os que subestimam sua capacidade, sua astúcia e sua malignidade de agir e caem em suas armadilhas. Tem até um ditado no mundo antigo que as pessoas falam assim, o diabo não é tão feio como se pinta, ele não é tudo isso que você fala. E eu já vi pessoas de pouca sabedoria dizer assim, se o diabo aparecer, dou um bicudo nele, eu luto com ele, as pessoas não sabem nem o que estão falando. Não, eu não devo subestimar a sua força, porque ele realmente tem poder. Ele não é todo poderoso, mas ele tem poder, e se eu descuidar, ele me vence na batalha. Conclusão, estou terminando. Aprendemos nessa lição que a velha serpente lá do Éden continua viva e ativa. Ele não desistiu. Ele foi derrotado ali, o Senhor deu a sentença para ele, mas ele não desistiu e continua tentando contra o homem. A velha serpente continua viva e ativa. Entendemos também nessa lição que ela continua sendo inimiga do povo de Deus e usa de astúcia para escravizar, dominar e controlar o ser humano. É o propósito do diabo nesta terra, é lutar contra o homem, que é a criação de Deus, e assim ele atingir a Deus, né? Tudo que precisava ser feito para a nossa salvação, para a nossa redenção, foi feito, porém a gente ainda anda descuidado, às vezes deixa o inimigo ganhar terreno na nossa vida. Aprendemos que a batalha espiritual só pode ser vencida se estivermos revestidos com a armadura de Deus e fortalecidos na força do seu poder, do poder de Deus, né? E aprendemos que a força vem do Senhor, mas a atitude de fortalecer é decisão nossa. É como a nossa alimentação do dia a dia. Muitas vezes nós sabemos o que é bom para a saúde. Sabemos o que é fazer uma dieta alimentar, mas eu como coisas que não devia comer. E fico fraco e desnutrido. A culpa é minha. Do mesmo jeito, a culpa quando eu estou fraco espiritualmente, é culpa minha, porque eu não estou buscando a força do Senhor na minha vida. Cabe a cada um de nós tomar posse desta força, deste poder, dessa autoridade do céu em nossa vida, através da oração e súplica, através da leitura da palavra, através da comunhão com Deus e da obediência à sua palavra. A decisão é nossa. Muitas vezes, o nosso pior inimigo somos nós mesmos, que nos conformamos com este mundo e convivemos com o pecado em nossas vidas. O pior inimigo que nós temos somos nós mesmos, porque cortar na nossa própria carne é muito difícil. Eu lutar contra mim mesmo é muito difícil. Muitas vezes eu me vejo fazendo coisas que desagradam ao Senhor, me tirando da comunhão com Ele. Isso só atrapalha. E para finalizar, Romanos capítulo 12, verso 2 diz o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O segredo está na nossa mente, no nosso entendimento. Por isso que a Bíblia nos aconselha a apresentar a Deus um culto racional, um culto com entendimento, um culto com comunhão com Deus, um culto que eu entendo o que eu estou fazendo, que realmente eu estou entrando na presença de Deus com um propósito. Não é só bater palmas, só cantar, só louvar a Deus, mas ter um propósito de vida, um plano de vida espiritual na presença de Deus. Andar com Deus todo dia.
Este é o segredo da nossa vitória. Quando eu ando com Deus, quando eu obedeço a sua palavra, eu sou fortalecido. Na presença de Deus há força, na presença de Deus há luz, na presença de Deus há o fortalecimento dele sobre a nossa vida, a capacitação para a guerra. É Ele que nos prepara para a guerra, é Ele que nos fortalece o braço espiritual para que possamos vencer a batalha. É uma batalha que já foi vencida na cruz do Calvário, mas nós ainda estamos aqui lutando para restabelecer essa vitória de Cristo na terra, através do reino de Deus do qual nós fazemos parte. Que nós possamos meditar nessa palavra, leia na sua casa aí Efésios capítulo 6, onde fala da armadura de Deus, e medite nessa palavra e tome posse da força do Senhor sobre a sua vida, para que você possa ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus.